Toda vez que nós vamos fazer a nossa viagem ou internacional ou aqui dentro do Brasil mesmo, nós temos alguns itens que são realmente muito importantes para nós. E dentre eles eu escolhi 10 itens que são indispensáveis e essenciais para a sua viagem, sendo no Brasil ou a maioria deles vão ser para viagens internacionais, mas a gente pode também adaptar para algumas coisas aqui no Brasil também. Se você ficou curioso quais são esses itens e o quanto eles são importantes para você, acompanhe esse vídeo e veja cada um se realmente vai valer a pena para vocês. Bom, o primeiro item que eu vou falar para vocês, eu não tenho ele aqui em mãos, mas é esse item aqui, ó, que está aparecendo aqui do lado. Ele é um adaptador universal para todos os tipos de tomadas de qualquer lugar do mundo que você for. Esse item ele é extremamente indispensável, porque muitas vezes a gente vai chegar num lugar e muitas vezes não, todas as vezes que a gente chegar em algum lugar fora do Brasil, a tomada brasileira ela não vai funcionar, exceto alguns países da Europa, que lá você consegue utilizar o mesmo padrão de tomada nosso. Mas fora isso, em todos os lugares, no Japão, na Austrália, na China, na Argentina, no Chile, todos esses países você vai precisar de um adaptador de tomada universal. E usando um desse aqui, você consegue facilitar a sua viagem. E uma dica muito importante que eu dou para vocês, leva uma régua no padrão brasileiro, então uma régua que tenha, por exemplo, 3 conexões, e aí leva só um adaptador universal, ou 2 se você preferir. Porque aí o que acontece? Você conecta o adaptador na tomada, liga a régua e você tem 3 estações para estar carregando seu celular, sua câmera e outros periféricos que não utilizam muita energia. Então isso facilita pra caramba. E é um item que a gente considera indispensável. Nós tínhamos um, só que compramos um bem baratinho, ele acabou estragando. Então, como a gente não estava fazendo muitas viagens internacionais nos últimos tempos, acabamos não comprando, mas a gente já está se programando para comprar um desses aí. A gente vai precisar muito, inclusive em breve vocês terão novidades aqui no canal sobre outros lugares que a gente vai visitar. Por isso, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum detalhe de tudo que está acontecendo aqui e de novidades que vocês vão ver nos próximos dias aqui no canal. Se inscreve aqui que vocês vão ficar sabendo logo logo. E antes de continuar também, como que você faz para adquirir esse produto? Você vai encontrar em qualquer tipo de loja que vende produtos eletrônicos ou produtos de elétrica também para construção e tal. E principalmente na internet, que é onde a gente aconselha muito mais você estar comprando, que é mais barato e mais fácil de chegar. Vai chegar na sua casa com toda a comodidade e você não vai ter nenhuma dificuldade. E produtos comprados na internet, muitas vezes, se o produto não chegar do jeito que você esperava, você consegue devolver sem custo adicional. Então a gente aconselha muito a você comprar pela internet. Bom, um outro item que nós também aconselhamos muito a vocês terem é uma conta global. Aqui eu vou deixar para vocês 2 contas que a gente já conhece há algum tempo, que já vimos em vários lugares, que são a Wise e a Nomad. Inclusive vou deixar um código aqui embaixo para você ganhar um desconto no seu primeiro depósito, com um código que eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Então corre lá, clica no link e copia esse código e faça o seu cadastro. Com esse código você vai ganhar um desconto bem legal. E qual que é a vantagem de você ter esses cartões de conta global, que eles chamam, né? A vantagem é que, enquanto você paga uma taxa muito alta de IOF nos seus cartões de crédito, nesse cartão você paga apenas, acho que 1%, vou deixar aqui escrito o valor certinho, de IOF. E a conta não tem anuidade e você trabalha com o valor do dólar na cotação mais baixa, ou seja, você consegue receber um valor muito alto, muito mais alto, fazendo essa transferência do que utilizando o seu cartão de crédito ou muitas vezes fazendo a conversão em casas de câmbio. Então vale muito a pena. E esses cartões eles funcionam em qualquer lugar do mundo. Existem vários relatos de viajantes, você procurando aqui pelo YouTube você vai ver muitas pessoas que utilizaram o Wise e utilizaram a conta da Nomad. Nos nossos vídeos de viagens mais antigos, a gente ainda não tinha a possibilidade, a gente não utilizou esses cartões, né? Porque ainda não existiam, então a gente acabou não tendo. Mas agora nas próximas viagens internacionais que formos fazer, a gente com certeza vai estar utilizando. E se vocês gostarem dessa ideia, deixe escrito aqui embaixo. Se muita gente comentar, nós vamos fazer um vídeo falando sobre
como funcionam esses cartões fora do Brasil e como funcionam essas contas globais, tanto da Wise como da Nomad, e como que você faz para utilizar. Então deixa inscrito aqui e curte esse vídeo também. O nosso terceiro item são os Power Banks. Bom, qual que é a vantagem de você ter esses Power Banks? Eles vão te ajudar muitas vezes na sua viagem, quando você estiver em algum local que não tem como conectar o seu celular ou sua câmera na tomada para carregar, você vai poder estar dando uma carga e poder continuar utilizando para fazer fotos, ou utilizar o GPS, ou mesmo fazer alguma ligação para o WhatsApp, ou fazer uma ligação para alguém. Então não deixe de colocar na sua lista um Power Bank. Eu tenho aqui até um modelo, ó, esse aqui ele tem algumas entradas aqui, se não me engano tem 2 entradas aqui que você pode estar fazendo a recarga dos seus aparelhos. Ele é preto, ele é bem minimalista, eu gosto bastante desse modelo aqui, ele é da Redmi. Não tô ganhando para fazer esse patrocínio, tá bom, gente? Mas é um Power Bank muito legal, que vale muito a pena. E a nossa quarta dica é mochila pequena. Toda viagem é bem interessante você ter uma mochila como essa aqui, ó. Essa minha eu comprei no AliExpress, já deve ter por volta acho que de uns 3 anos mais ou menos. Ela é uma mochilinha muito boa, portátil, pequena, então facilita demais a gente na hora das nossas viagens. Então, por exemplo, a gente gosta muito de fazer trilhas, às vezes subir algumas montanhas, fazer imagens lá, né, nessas montanhas, tanto de drone e tal, ou às vezes levar um lanchinho ou uma água também, né, que é bem interessante você ter ali com você, dependendo do passeio, né? É bom você ter isso. Então essa mochilinha não atrapalha na sua caminhada, porque ela é pequena, então facilita muito. Dá para você colocar uma comida, colocar uma blusa, colocar qualquer coisa para você estar levando, né? Então é uma mochilinha que vale muito a pena e que eu aconselho vocês a estarem adquirindo uma. Assim como essa mochilinha, o Power Bank que eu falei anteriormente, compre online, você tem várias versões, vários lugares, Shopee, Mercado Livre, AliExpress, acho que até na Shein também tem algumas coisas. Então compra ali pela internet. Você vai encontrar em lojas, mas o preço é bem mais caro. Eu aconselho vocês a comprarem pela internet. E se eu achar algum link com preço bom, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem estar comprando também. Bom, o nosso outro item para vocês que precisam imprescindivelmente na sua viagem, ter principalmente viagem internacional, é a sua balança portátil. Bom, qual que é a vantagem de você ter isso aqui? Essa balança, ela vai te ajudar a saber exatamente o peso das suas bagagens, principalmente bagagem de mão, para quem não costuma despachar bagagem. Por quê? Existe um limite de peso que você deve estar seguindo, que é de 10 quilos, mas esses 10 quilos variam conforme cada uma das empresas, das companhias aéreas. Então pesquisa antes qual companhia aérea que você vai estar utilizando e lá vai estar falando qual que é o peso permitido. O item pessoal também ele tem um peso que, se eu não me engano, é de 2 quilos, então você precisa estar pesando com isso daqui. E também a sua bagagem de despacho, né? Porque, se eu não me engano, acho que é 23 quilos o máximo que você pode mandar. Então, para você não ter nenhum tipo de problema na hora que você for embarcar, ou seja, na hora que você for despachar suas malas ou for embarcar no avião, para que ninguém venha querer que você despache a sua bagagem de mão ou não deixe você despachar a sua bagagem que vai na parte de baixo porque está acima do peso, então evita já pesando isso antecipadamente. E uma balancinha dessa aqui você encontra pela internet também, você encontra em lojas do varejo, Carrefour, Extra, as lojas de produtos chineses, mas ainda eu te aconselho a comprar na internet, que é muito mais barato. Bom, e nosso outro item eu chamo de doleira, ou você pode chamar de pochete, que é esse item que vai aparecer aqui. Eu não tenho um aqui fácil, porque o meu eu guardei, eu não lembro de estar guardado agora, não consegui achar. Mas o que é essa doleira? Essa doleira, ela facilita você a estar carregando consigo todos os documentos que são importantes e que você não pode correr o risco de perder na sua viagem, como por exemplo o passaporte, o seu RG. Então, para que isso não aconteça, você pode estar colocando dentro dessa pochete e colocando na parte de dentro da sua roupa e fica escondido. E fica muito disfarçado que ninguém nem vê que você está carregando aquilo consigo. Então isso traz uma certa segurança
e também facilita mais. Dá para você também pôr um pouco de dinheiro, então isso facilita muito e te ajuda na segurança. E agora esse item, no caso seriam alguns itens, teria a ver com passaporte e RG, principalmente no caso para quem vai viajar internacionalmente, né? Esses dois documentos eles são muito importantes, então você precisa ter muito cuidado com isso. Quando você for marcar a sua passagem aérea, é de extrema importância que você entre lá no consulado ou procure alguns lugares que falam sobre a cidade que você vai visitar, ou melhor, sobre o país que você vai visitar e ver se lá não há necessidade de visto. Uma forma bem prática de você conseguir descobrir isso é entrar no Google e digitar: precisa de visto, por exemplo, para o Egito, precisa de visto para a Indonésia. Então você digitando ali, você já vai conseguir achar alguns lugares, alguns sites que vão te explicar de forma mais prática quais são esses documentos e o que você precisa, porque muitas vezes, dependendo do país, precisa ter seguro viagem, os seus comprovantes de vacina, ainda mais depois de toda essa pandemia, todas as situações que aconteceram no mundo. Então tá bem rigoroso essa parte de saúde, que é uma coisa muito importante. Então pesquise sobre isso e tente entender um pouquinho mais em detalhes. E um outro item que é bem importante de você estar adicionando junto com os seus documentos seria uma pastinha. Dentro dessa pastinha você deixar todos os seus documentos impressos, os originais e também os comprovantes de vacina impressos e todos os documentos que você sabe que são necessários. E também faça uma cópia digital. É interessante você deixar isso guardado em algum local, ou Google Drive, ou algum e-mail. Deixar ali, porque se caso você precisar, você vai ter isso em mão. Isso daí foi uma coisa muito importante, porque quando a gente estava viajando pela Argentina, agora em 2019, eu tive um probleminha que eu perdi meu RG no meio da viagem. Não sei onde caiu no Ushuaia, simplesmente sumiu. E eu tive que ir no consulado brasileiro, fazer a solicitação de um documento, que eu vou deixar a fotinha dele aqui para vocês. Esse documento ele me permitia entrar de volta no Brasil. Por quê? Porque eu estava sem meu RG. E como que eu fiz para poder conseguir esse RG, conseguir esse documento de retorno para o Brasil? Eu tinha uma cópia digital do meu RG guardado no meu e-mail. Isso foi a salvação, porque eu baixei esse documento, apresentei na embaixada, eles puxaram pelo sistema, aceitaram e na hora eu já consegui meu documento para voltar para o Brasil. Então isso é muito importante. Tenha esses documentos de forma digital também, ou no e-mail, ou no Google Drive, ou OneDrive, qualquer canto que você puder. Deixe isso guardadinho lá, porque uma hora você pode acabar precisando. Outro item que é muito importante você ter são tags de malas. Isso daí é uma coisa importantíssima. A partir do momento que você tem uma identificação na sua mala, com seu telefone, com o seu nome, isso vai te facilitar na hora de você retirar a sua mala da esteira, ou de você, no caso, tiver algum extravio de bagagem, você possa receber o contato da empresa e conseguir restituir sua bagagem. Isso facilita muito a sua vida. Então, uma dica muito importante: tenha tags de malas. Isso é muito imprescindível de você ter também. Uma coisa que para mim é muito importante e é extremamente insubstituível são fones de ouvidos. Isso daqui para mim é realmente muito importante em qualquer viagem internacional. Por quê? Muitas vezes a gente vai fazer uma viagem muito longa de praticamente 3 horas de viagem no mínimo. E, gente, ficar sem escutar uma música ou assistir um filme ou qualquer outra coisa desse tipo, não dá. É complicadíssimo. Então eu aconselho muito a você ter um fone de ouvido. No caso eu tenho 2 fones de ouvido, tenho um pequeno, que é o que eu mais gosto desse aqui, eu acho ele muito mais prático, e eu tenho esse grande aqui quando acaba a bateria desse aqui. Então é muito importante você ter fones de ouvido. E junto com a ideia dos fones de ouvido, vem o item entretenimento. Para quem faz viagens grandes é legal você ter coisas para você passar o tempo. Então eu gosto muito de ler, então eu tenho o meu Kindle aqui, que é o e-book da Amazon para você estar fazendo a leitura de livros digitais. Então ele é muito prático, você pode estar carregando vários livros aqui e ele dura a bateria por muito tempo. Inclusive nos meus últimos testes a bateria durou em torno de 1 mês e meio. Então é muito tempo, 45 dias, né? Então é muito tempo de bateria, você consegue ler por muito tempo. Outra coisa também que você tem que
ter em mente, já, se você não gosta de leitura, gosta de assistir filmes, séries ou escutar música, baixa no seu celular ou num tablet, leva um tablet com você, baixa os filmes da Netflix, HBO, Disney Plus, deixa guardadinho no seu tablet lá, as músicas do Spotify, porque isso daí vai ser muito importante para sua viagem. Bom, na minha opinião é muito importante, porque você passa muitas horas. Imagina você viajar daqui até o Japão, são acho que 12, 13 horas só dentro do avião, fora o tempo que você fica fora ali, 12 não, acho que é 18, né? 18, 19 horas, eu não lembro agora. Eu vou deixar escrito aqui o tempo que leva. Então, é muito tempo. Se você não tiver nada para fazer, acaba se tornando uma viagem muito chata e entediante. Então, é bom você ter alguma coisa assim. Por último, e não menos importante, um item muito, muito importante você ter. Uma caneta. Você deve estar pensando assim, uma caneta? Mas por que eu preciso ter uma caneta? Bom, isso aqui, ele vai te salvar muito a sua vida, principalmente quando você tiver que preencher aquele formuláriozinho de alfândega logo que você está chegando no seu país de destino. As aeromoças, elas começam a entregar um papelzinho de declaração de bens, declaração de que você não está levando nenhuma arma, nenhum produto proibido ali para aquele país. Então, muitas vezes eles não vão ter a caneta. E se você tiver a caneta no voo, você já começa a preencher e na hora que descer é só você entregar, porque senão você vai ter que preencher lá na hora e você vai perder alguns minutos ou até horas ali que você poderia simplesmente chegar, entregar na alfândega, passar e tá tudo resolvido. Então, esse item para mim é um dos mais importantes dessa lista. Bom, gente, esses foram os 10 itens que eu falei para vocês, que são os mais importantes conforme a minha opinião, que eu acho que vai ser importante para você na sua viagem internacional. Alguns dá para você também usar nas suas viagens aqui no Brasil. E se você acha que faltou algum item ou que algum item desse não é realmente tão importante, deixa aqui para mim nos comentários. E se você tiver alguma dica para alguém de que é importante fazer, quais os itens que você precisa ter para poder fazer a sua viagem, para você não ter nenhum tipo de dificuldade na sua viagem, deixa aqui também escrito. E se você gostou e achou que esse vídeo te ajudou, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muitos outros vídeos de dicas, também de viagens, e toda semana sai um vídeo novo aqui. Então se você não tiver inscrito, você não vai receber o aviso do novo vídeo aqui no canal. Bom pessoal, e por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!